E aí galera, estamos aqui começando mais uma videoaula, dessa vez de eletrônica analógica. Eu sou o Gabriel Vinícius, do site www.gvensino.com.br e nesta videoaula nós vamos começar a estudar alguns conceitos básicos vistos na eletrônica analógica. Nós vamos começar hoje falando sobre os semicondutores. Então, os semicondutores eles são materiais que possuem uma resistência ali no meio, intermediária, entre os materiais condutores e os materiais isolantes. Semicondutor, o próprio nome diz, né? Semi é quase, ele é quase um condutor, ele não é um condutor, também não chega a ser um isolante, então ele fica ali no meio entre os dois. Para exemplificar melhor, aqui nós temos um pequeno gráfico onde nós vemos do lado esquerdo os condutores, sendo a prata o melhor condutor, depois o cobre, alumínio, depois um pouquinho mais para o meio o fósforo, titânio. Lá do outro lado nós temos aí os materiais isolantes, o vidro, depois a borracha, a porcelana, o enxofre e o PET. E ali no meio nós temos os semicondutores. Destaque aí para o carbono, o germânio e o silício, né? Então, tá aí os três principais semicondutores: carbono, germânio e silício. E esses são os materiais ali, os principais semicondutores que, como a gente viu, possuem uma resistência ali mediana. Não é nem um condutor, mas também não chega a ser um isolante. Os dois semicondutores usados na eletrônica são o silício, que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, e o germânio, do lado direito. Aí nós temos a estrutura das camadas dos elétrons desses dois átomos, desses dois materiais. Reparem aqui que o silício e o germânio, os dois possuem 4 elétrons de valência, ou seja, na última camada dos elétrons, os dois têm 4 elétrons, e é isso que torna eles um semicondutor, tá? Então, reparem aqui o silício, nós temos um elétron aqui, 2, 3, 4. 4 na camada de valência, na última camada. O germânio, a mesma coisa. Então, embora o germânio ele tenha mais elétrons ali nas camadas inferiores, a camada mais importante do átomo, a camada que se relaciona com os outros átomos, com o mundo exterior, é a última camada, é a chamada camada de valência. Então, o importante é a gente notar isso, quantos elétrons tem na última camada, porque a última camada é a mais importante do átomo, ela que se relaciona com os outros átomos, com as outras moléculas, tá? Então, interessante notar, os semicondutores aí possuem 4 elétrons na camada de valência. Aqui nós temos os semicondutores na tabela periódica, e os que nós usamos na eletrônica são o silício e o germânio. O carbono a gente não usa ele, pelo menos não até agora. Nós não usamos o carbono como um semicondutor na eletrônica. Para fabricação de dispositivos, de componentes eletrônicos, são usados aí o silício e o germânio, com destaque maior hoje em dia para o silício. Lá nos anos 40 e 50, os principais semicondutores, os principais componentes semicondutores eram feitos de germânio. E hoje é feito através do silício. Ainda há os de germânio também, tá? Mas a grande maioria é de silício. O silício que é um material encontrado aí na areia do mar, né? Material facilmente encontrado. Nós temos então o semicondutor puro, que nós chamamos de semicondutor intrínseco. Vamos entender melhor o que vem a ser isso, né? Tanto o silício quanto o germânio, os dois semicondutores aí usados na eletrônica, eles se estabilizam quando possuem 8 elétrons na camada de valência, tá? Se a gente voltar aqui, vocês vão ver que ambos possuem 4 elétrons na última camada, tanto o silício quanto o germânio. Só que o que está sendo dito aqui é que tanto o silício quanto o germânio, eles só ficam estáveis quando eles possuem 8
elétrons na última camada. Eles sozinhos possuem 4, mas eles só se estabilizam com 8. Então, como é que fecha essa conta aí? Vamos entender o seguinte. Como tudo na natureza tende à estabilidade e ao equilíbrio, quando vários átomos de silício ou de germânio são colocados juntos, eles formam uma estrutura cristalina, onde compartilham seus elétrons da camada de valência com os átomos vizinhos, no que na química a gente chama de ligação covalente, formando um cristal semicondutor. Então, olha só que interessante. O silício e o germânio eles possuem 4 elétrons na última camada. Só que eles se estabilizam com 8. Eles atingem o equilíbrio com 8. Então, o que acontece quando eu reúno vários átomos de silício ou vários átomos de germânio? Eles passam a compartilhar os seus elétrons com os átomos vizinhos, para que todo mundo fique com 8 elétrons, para que todo mundo fique estável, para que a estrutura fique equilibrada, né? É o que nós chamamos de estrutura cristalina. E é o que acontece nessa figura que nós vamos ver abaixo. Olha só que interessante. Nós temos aí o cristal de silício, que é quando nós temos vários átomos ali do mesmo material, ordenados e compartilhando seus elétrons. Olha só que interessante. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, esse silício aqui, qualquer um deles, né? Eles são rodeados por 8 elétrons. Na verdade, o silício sozinho tem 4, mas de onde veio os outros 4? Os outros 4 elétrons estão sendo compartilhados com os átomos vizinhos. Então, olha só que interessante. Vamos entender melhor isso aqui nesse esquema que eu preparei para a gente. Aqui nós temos um átomo de silício sozinho, solitário, com os 4 elétrons da última camada. Eu não representei as outras camadas, porque elas não são importantes aqui para a gente. Os 4 elétrons da última camada. O que acontece, então, quando eu pego um outro átomo de silício e reúno eles juntos? Acontece uma ligação covalente, que nós chamamos na química de ligação covalente, que é o quê? É quando os elétrons dos dois silícios, eles são compartilhados. Então, esses 2 elétrons aqui do meio, olha só que interessante, eles não são mais nem de um átomo nem do outro, eles são dos 2 átomos. De forma que, nesse caso, tanto o silício da direita quanto da esquerda, agora, eles têm 5 elétrons de valência, tem 5 elétrons na última camada, porque esses 2 aqui estão sendo compartilhados por eles. Se eu pegar mais um átomo de silício aqui, vamos organizar aqui para ficar bonitinho. Se eu pegar mais um e colocar ele aqui, olha só o que vai acontecer. Deixa eu... Aqui, muito bem. Olha só o que vai acontecer. Se eu pegar mais um e colocar aqui, agora esses 2 elétrons aqui também estão sendo compartilhados pelos 2 átomos. Eles pertencem agora aos 2 átomos. Antes, olha só, antes, esse elétron pertencia a esse átomo e esse elétron aqui pertencia a esse átomo. Quando eles se unem para atingir o equilíbrio, o que eles fazem? Eles compartilham os elétrons, de forma que agora esses 2 elétrons pertencem aos 2 átomos. É a ligação covalente, ok? E assim por diante. Se eu for pegando mais e mais átomos de silício, nós vamos formar um cristal de silício, onde eles vão compartilhando ali os seus elétrons com os átomos vizinhos. Olha só que interessante, né? Então vamos fazer aqui então, olha só, a cadeia vai se formando, né? E nós temos aí esse compartilhamento. De forma que todos os átomos passam a compartilhar os seus elétrons e passam, portanto, a ter 8 elétrons na sua camada de valência. E assim eles ficam estáveis, eles atingem o equilíbrio, né, pessoal? Então, olha só que interessante, né? A gente vai ligando aqui
E quanto mais a gente junta os átomos, mais fica fácil de ver, né? E segue para baixo, segue para cima, enfim. Reparem que agora os átomos de silício, eles passam a ter 8 elétrons. Eu vou dar um zoom aqui. Olha só que interessante. Agora eles passam a ser circundados, né? Passa a ter na última camada 8 elétrons, né? Um que já era dele, outro que ele pegou, né? Que ele está compartilhando com o átomo vizinho. E agora eles possuem todos 8 elétrons na última camada. O cristal está estável. Então isso aqui, gente, é o que nós chamamos de semicondutor intrínseco. Quer dizer, é um semicondutor puro. Ele só é feito de silício. Não tem outro material, não tem impurezas aqui, né? E quando nós juntamos vários átomos de silício formando um cristal, eles compartilham seus elétrons em ligação covalente, de forma que todos eles atinjam o equilíbrio. Muito interessante isso, tá? Então, pessoal, é isso, né? Olha só aqui. Conclusão nossa é que, dessa forma, cada átomo passa a ter 8 elétrons na última camada. Nenhum elétron sobra ou falta, pois todos pertencem a 2 átomos de semicondutor, que de fato é o que nós vimos lá na montagem que eu acabei de fazer aqui, onde todos os elétrons são compartilhados com os átomos vizinhos. E assim todos os semicondutores ficam felizes, né? Todos os átomos ficam felizes porque todos eles passam a ter 8 elétrons na última camada. Isso serve tanto para o silício, que é o caso que eu fiz aqui, mas serve igualzinho, da mesma forma, para o germânio, até porque o germânio, como nós vimos, também possui 4 elétrons na última camada. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Já está tarde aqui no horário. Muito obrigado a todos e até a próxima videoaula.